Meus jovens, hoje vamos descobrir se frango realmente tem antibiótico ou não, se frango é caipira ou não. É ou não é, Luciana? Como é que vai ser esse nosso papo hoje? Exatamente. E para a gente tirar essa dúvida, a gente trouxe um convidado super especial, uma pessoa que tem um abatedouro de frango caipira em Abadiânia. Saulo, seja bem-vindo aí com a gente nesse dia. Muito obrigado, agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e poder contar um pouquinho da nossa história, da nossa criação, da nossa produção e agora do nosso abatedouro, né. E João, o que você acha que ele vai responder pra gente? Frango tem hormônio? É caipira? Quais outras dúvidas que nós vamos ter? Como é que é esse frango que vende lá na feira? Então, o Saulo hoje vai trazer todos esses segredos pra nós. O que você acha dessa história? Então, eu fico muito feliz com a visita do Saulo. Aqui a gente no estado de Goiás, a gente tem uma tradição nas feiras de... A gente tem um pouco daquela história do mineiro desconfiado, né? O goiano, ele tem um pouco disso. Então, na feira sempre tem, que é o comum da gente procurar o frango caipira, a gente tem sempre aquela pergunta, é caipira mesmo? É o frango melhorado? Como é que é essa história? Então... eu espero e acredito e fico muito feliz de você estar aqui hoje para a gente tirar esses mitos que existem no mercado. Hoje a gente vai desmistificar muita coisa, principalmente sobre a questão do sistema de produção caipira, né, entender o que realmente é esse sistema de produção. Então, o Saulo é um colega meu, veterinário, a gente já tem uma oportunidade de trabalhar algumas vezes juntos, né? Saulo, e fala pra gente aí como é que apareceu o frango caipira na sua vida? Cara, a gente, em mais ou menos 98, 97, 98, a gente recebeu uma terra de herança do meu avô, um sítiozinho, né? Eram 4 alqueires. E a gente sempre teve a vivência rural, né? Meus pais nasceram e foram criados na roça e eu e meu irmão, no caso, a gente já nasceu na cidade, vamos falar assim, a gente já não é tão caipira, né? Já é um caipira melhorado? Já é um melhoradinho, né? Aí a gente recebeu essa terra e até então a gente visitava a fazenda, mas era dos meus avós, a gente só ia de visita, então a gente não sabia o que era o custo de manter uma propriedade rural. E a gente recebeu essa terra, começou a construir, fez casa, fez isso e primeira coisa, viu que ia ter que ter um caseiro para cuidar, né? E aí já começou os custos, e começa custo com imposto, e começa custo para manutenção mesmo da propriedade. Então a gente viu que precisava viabilizar aquela propriedade, né? E mais ou menos em 99, eu tinha uns 10 anos de idade, 11 anos, não lembro bem. Meu pai trouxe para mim um livro de produção de codornas, aqueles livrinhos mesmo que o Sebrae distribui e vende. E eu peguei esse livro, fui ler, gostei muito, né? Falei, pai, por que a gente não cria codorna aqui? Já que a gente tá precisando fazer dinheiro aqui, né? Vamos mexer com isso. E desde pequenininho sempre tive aquela vivência rural e gostava de mexer, lidar com os animais, criar galinha mesmo caipira, porco, vaca, tudo. Então, a gente, com a minha curiosidade, despertou neles a intenção de produzir codorna. A gente começou a pesquisar mais e mais a fundo e construímos os primeiros galpões. Depois de uns 2, 3 anos, a gente começou a construir os galpões para produzir codorna. Nesse meio tempo, quando a gente finalizou a obra desses galpões, a gente teve uma surpresa desagradável, né? O mercado de codornas, de ovos de codorna aqui em Goiás estava bem saturado. Então, a gente não ia conseguir ser competitivo, né, na produção de codornas e acabamos abandonando a ideia, né? Ficamos com os galpões, 2 galpõezinhos, 3 galpõezinhos, se eu não me engano, lá pequenininhos, prontos, mas sem poder trabalhar com eles. E a gente, aí, vamos partir para outra, né? Vamos pesquisar. E a gente já tinha criação de frango caipira mesmo, frango de quintal mesmo, e sempre a gente vendia muito, assim. A gente criava para o nosso consumo, mas sempre tinha excedente. A gente, graças a Deus, tinha um vizinho, né, que queria. Vizinho, o pessoal ali em Abadiânia, nós somos de Abadiânia, né? Ali em Abadiânia a gente tem umas barraquinhas na beira da estrada, que ali tinha um comércio muito forte principalmente frango caipira, então esse pessoal ia lá, buscava quando tinha excedente. Esse comércio lá em Abadiânia é famoso, né? É o shopping de Abadiânia, né? O shopping da beira da pista, né? Lá é o principal ponto turístico de Abadiânia hoje é o shopping da Abadiânia. Então lá você compra panela. E o goiano adora isso, né? O goiano é recentemente eu descobri aquele queijo
da tia, da vovó. Vovó Anísia. Vovó É Anísia. fantástico Nossa, aquele que queijo maravilhoso. Requeijão. Tem Eu uma gosto de viagem que eu requeijão. não faço pra região que eu não compro. Um requeijão de lá é muito gostoso. O requeijão também é bom. Não, pra mim é o carro-chefe deles, o né? Eles são, requeijão, é. perfeito o requeijão deles. E a história deles também é bacana, né? Começou mais ou menos igual a gente. Começou com a avó, os filhos, e hoje estão Isso, tomando conta. legal demais. Daí então a gente resolveu, falou, então vamos aproveitar esses galpões, já que a gente está tendo esse comércio, vamos intensificar, vamos produzir nesses galpões também. E nesse meio do caminho a gente conheceu um professor aqui da UFG, o professor Christian. Ele era um professor de genética, avicultura, e ele tinha desenvolvido uma linhagem de frango caipira, vamos falar goiano, né? Sim. Ele tinha o frango dele, que era o frango Pravel. Então, na verdade, era um cruzamento de raças, principalmente com as raças americanas, que tem mais volume de carne. E ele fez um cruzamento e chegou num frango que era semelhante ao frango caipira, coloração, plumagem, aquela plumagem diversificada, aquele frango caipira mesmo comum de fundo de quintal que a gente tem. Só que ele tinha um crescimento mais rápido, né? Enquanto um frango caipira que a gente criava lá, a gente levava 6, 7 meses para conseguir abater ele. Esse frango dele com 4 meses, Nossa, no metade máximo do tempo. 5 meses, quando era um lotezinho mais fraco, a gente conseguia abater. Então começamos a produzir, o negócio foi crescendo, foi crescendo. Além de fornecer para a gente a linhagem, a gente contratou eles, na época a zootecnista que trabalhava para eles, a Sheila, e ela montou um projeto bem completinho para a gente, e assim a gente começou. E a gente foi começar realmente a produzir os primeiros lotes lá em 2008, então foi um negócio que foi bem incubado, bem planejado e bem feito. Nessa época, em 2008, eu já estava na faculdade, eu tinha ido a gente morava em Uberlândia na época e meus pais tinham voltado e eu tinha ficado lá para fazer faculdade, né? E a gente começou então a produzir lotezinhos de 100 aves, a gente colocava 100 aves todo mês e a gente, final de semana eu vinha, quando eu podia, minha mãe vinha, batia esses frangos e meu pai fazia a comercialização. Nesse meio tempo eu me formei, né? Tive grandes oportunidades, fui fazer estágios fora do país, dentro da área de avicultura, eu já direcionei toda a minha formação para a área de avicultura. E quando eu cheguei, eu tinha perdido uma prova do ENAD, por estar fora do país, e eu não consegui formar. Aí eu vim para Brasília, meus pais na época moravam lá, comecei a ficar, vou falar, foi de gado dentro de casa, né? Não tinha o que fazer ali dentro. E Agonia. a gente tá formado e não pode trabalhar, e eu falei, não, segunda-feira eu vou pro Uberlândia, nem que for pra capar gato lá, participar dos projetos lá no hospital veterinário. Fazer qualquer coisa para poder sair de casa. Ocupar a cabeça, né? A gente, depois de 5, 6 anos morando sozinho, já não quer mais casa de pai, que é só pra final de semana, né? Pra diversão. Só para ser hóspede. Só. E nisso, isso foi no domingo, eu peguei um ônibus em Brasília e fui parar lá em Uberlândia na segunda-feira cedo. E o ônibus, eu lembro que chegava muito cedo, era 5, 6 horas da manhã esse ônibus chegava. Aí eu não tinha pra onde ir, fui lá pra faculdade. Cheguei lá, encontrei um professor meu, o professor Robson. Era um professor nosso de sinocultura, foi um professor que me ajudou muito, ele fez parte da minha formação também, foi meu orientador. E fui conversar com ele, contando as histórias, como é que tinha sido estágio, como é que estava a fazenda, e a gente já tinha criação, ele sabia. Ele falou, Saulo, você viu que tá tendo estágio em Uberaba na Seara Alimentos? Eu falei, não. Ele desce ali, vamos lá olhar. E pegamos ali o panfletinho, me emprestou o computador, mandei meu e-mail, meu currículo. Na segunda-feira, na terça eles me chamaram para entrevista, na quinta eu já estava estagiando dentro da Seara. Que bom, que bom. E dentro da Seara, as coisas encaminharam, eu fiquei em torno de 5 anos lá dentro. Passei praticamente por todo o setor, comecei como funcionário de granja mesmo, que não tinha... Depois que terminou meu estágio, não tinha vaga para veterinário, trabalhei mesmo de granjeiro, ajudante de granja, depois fui encarregado, supervisor dentro dessa fazenda. Depois disso, fui trabalhar no campo, com extensão em frango de corte, né, visitando os produtores. Depois tive a oportunidade de me mudar para Nuporanga, em uma outra unidade que eles tinham no interior de São Paulo, onde eu também fiz trabalho de extensão aí com matrizes de frango de corte, né, recria, produção, e depois... Na época que eu saí, eu já era o sanitarista. Só uma dúvida, desculpa te interromper. E mesmo depois dessa trajetória toda, tua família ainda continuou com aqueles 100 exemplares toda semana? Todo mês? Nessa época, meu pai produzia lotes de entorno... Mas continua, isso que eu queria saber. Eles já tinham aumentado os galpões, né? Meu tá. pai produzia lotes de mais ou menos 4 mil aves a cada... Tá, deixou de ser 100 para 4 mil. 4 mil, mas a cada 4 3, meses. 4 meses. Então, eu já produzia em torno de uns 1.000 frangos aí por mês. Né? por mês. Quando chegou nesse... Então não parou, continuou Não, aquela foi tradição. indo. Mesmo você pegando toda essa experiência aí, O negócio, Caminhando por fora, o né? seu pai e sua mãe continuaram. Continuava. O negócio que o pai dele aposentou agora a vida inteira dentro das Concessionárias, concessionárias GM. Então o pai dele tá. pegou
um ritmo de processos e planejamento que ele aplica até hoje Sim, dentro da Parte de gestão, parte né? de gestão. Então, o pai dele teve Tá. essa visão assim, de fazer o negócio crescer em função de já saber disso, de trabalhar com metas e metas de atendimento e assim por diante. Controle. De controle. Uhum, Então, assim, o pai controles. dele pegou isso, transformou já com a orientação, Aplicou pra vida dele. Sim. já com a orientação do Saulo e trabalhou lá, o trem foi E crescendo. acabou virando um negócio de família, Sim, né? sim. Hoje é nós dois que tocamos lá, né? E meu pai, além de tudo, uma das pós-graduações dele é em qualidade total. Então, que vem muito a calhar, né, com essa parte de produção de alimentos, com boas práticas de fabricação, toda a parte organizacional, isso nos ajuda muito. Nessa época da Seara, eu já estava ali como sanitarista, já era responsável por toda a parte de sanidade, de matrizes. E você conseguiu formar? Não, É. eu formei. Nesse meio tempo saiu a liberação do ENAD, né? Foi Não, quando... porque assim, Você não ele contou veio. essa parte. Ia ficar como granjeiro, né? Ele veio, perdeu a prova do ENAD, aí foi trabalhar de granjeiro, falou, aí retrocedeu Rapaz, bastante. Não ia poder ser veterinário, porque tinha que ficar preso. Não, no mais ou granjeiro. menos uns 2 meses depois que eu tava no estágio, saiu a liberação, aí foi onde meu chefe me deu o golpe, né? O Leandro Spencer. Ele chegou pra mim, ó, você não pode ficar aqui como granjeiro, porque você tá. como estagiário, porque você já tá estagiário. formado. Agora a gente tem que arrumar uma profissão pra você. Não é liberado. Eu falei, beleza, ganhei meu cargo de veterinário, sonho da vida, né? Ia ser um dos primeiros da turma a arrumar emprego. Aí falou assim, não, mas não temos cargo de veterinário, mas eu tenho um cargo de confiança pra te entregar. Ele criou uma outra função área lá. que lá era ajudante de granja, líder, encarregado, supervisor, era o que Supervisor. tinha. Aí ele pôs um assistente de granja, ele inventou um cargo pra me pôr Pra de poder peão te lá posicionar. na fazenda. Mas pra mim foi a melhor escola que eu tive, foi a Fazenda Mangueiras. Foi onde, tipo assim, eu pude aprender mesmo a parte laboral, né? Entender como é que é e o assim, processo pra poder a gente- ensinar, né? A gente que trabalha a gente que estuda uma área muito técnica, como é o caso de medicina veterinária, como é o caso de a Luciana é engenheira de alimentos, é uma área muito técnica. A gente Uhum. aprende muitas nuances da profissão, mas a gente não sabe nada. Uhum. Então, até a gente aprende mesmo trabalhando. Trabalhando. A Luciana, no caso dela, que formou em engenharia de alimentos, começou a fazer estágio na MG, e o que ela aprendeu lá dentro, ela aprendeu muito mais do que no curso dela, eu tenho certeza A disso. escola. Uhum. É. A escola da Da vida, vida, né? Vamos é, falar, ela ensina Então, muito isso mais. é o que a gente aprende realmente. E esse eu falei, um grande diferencial é você entrar numa empresa grande. Sim. E eu falo assim, que hoje muita coisa que eu faço, eu aprendi lá e eu consigo replicar isso para as empresas pequenas. Uhum. Que ninguém nem tem noção do que é uma indústria de funcionamento, grande né? porte, né? Então, assim, é bem complexo isso tudo. E pra mim foi o divisor de águas, foi ter tido essa oportunidade. Eu fiquei em torno aí de 5 anos, mais ou menos, dentro da Seara. E aí o que aconteceu? Meu pai já tinha chegado nesse patamar aí de 1.000, 2.000 aves por mês. E a gente tinha um negócio, para não falar clandestino, um negócio caseiro, né? Assim, um produto sem rotulagem, a gente já vendia o frango cortado, embalado. A gente tinha um abatedourozinho dentro da fazenda. Apesar de ser bem organizadinho, ter todas as divisões de área suja, área limpa. Ainda não estava aprovado. Não era uma planta que conseguiria ter aprovação nos órgãos fiscalizadores. E então eu vim para poder ajudar meu pai, principalmente regularizar e fazer a marca nossa aparecer. Porque até então a Dona G existia, mas era escondido, né? Ninguém sabia que aquele frango realmente era da Dona G. E aí, mais ou menos, se eu não me engano, foi 2014, 15, eu pedi demissão, vim para cá. E o primeiro passo foi fazer toda a parte de regularização da granja, junto à Agrodefesa, e depois arrumar um meio de deixar o nosso produto regular para comercializar no mercado. Nesse ponto, a gente conseguiu fazer uma parceria com o abatedouro da região, o abatedouro Batume, que fica em Nerópolis, lá com o Eduardo. Na gastronomia a gente chama de Dark Kitchen, né? Uma cozinha de outro, de terceiro. A gente acabou fazendo essa parceria para abater nossas aves e criamos uma fábrica de produtos carnes, onde a gente podia receber essas carcaças dos frangos abatidos e processar. Isso. Foi até então que a gente se esbarrou conheceu. nessa história. E o Daniel fez todo o projeto para aprovação lá da nossa planta, para nossa fábrica, né? E a gente começou, então, a trocar ideia. Em 2014. Mais ou menos 2014, 15, né? Completando 11 anos. Mais ou menos, né? 9 anos. Aí... E aí, assim, eu cheguei lá na propriedade deles e vi como é que era o processo e tal. Eu falei pra ele, ó, nós vamos mudar tudo isso aqui. Tinha um local lá que era só
A casinha dos A freezer. casinha do... É isso que eu ia falar. A casinha dos freezer foi transformada numa câmara fria Sim. dentro do nosso projeto, porque ele trabalhava lá com vários freezer e eu falei para ele, freezer é inviável, né? Entendi. No ponto de vista industrial. Daniel, desculpa te interromper, mas eu fiquei curioso. Na minha área de marketing também, a gente fica, quando chega numa empresa aí, eu sei que a maneira que você usou para se expressar, mas você falou, ó, nós vamos ter que mudar tudo. Como é que foi o choque do pai dele e o próprio dele também, assim, nessa história? Vamos ter que se adaptar a algumas mudanças. E como é que foi esse choque? A bem da verdade é o seguinte, isso é o que a gente mais... Escuta, vê, O que percebe. mais acontece com a mas a gente gente hoje é consegue isso. fazer. A gente chega no local e as pessoas têm já um jeito de produzir, Trabalhar, né? um jeito de Uhum. trabalhar. E na hora que você vai aplicar a legislação em cima, acaba tendo que mudar muita coisa, né? Então, mas eles já tinham mais ou menos uma ideia, mesmo porque o Saulo já como A experiência, sanitarista, né? Uhum. e já de conhecer as questões lá na Seara, já sabia que daquela forma não ia dar certo, e até ele já falou, já tinha um processozinho que tinha uma Uhum. parte, uma área limpa, uma área suja, Sim. então acabou que ele mesmo já tinha isso na Já cabeça. tinha uma ideia de desenho para construir a Pra nova construir, planta. e aí a gente Então já foi- tinha uma expectativa da Dona G sabia de que mudanças, ia né? ter que mudar. O choque não foi tão grande assim, não. Não. Não foi tanto assim com relação a eles, não. Tem outras pessoas que falam assim, eu nunca Sim. trabalhei dessa forma, e agora você vai me ensinar a trabalhar. Isso é muito Aí caro, eu não vi- vai dar certo. Esse é muito caro. Não, meu jovem, eu faço o seguinte, eu não vou te ensinar a trabalhar, eu vou olhar a parte prática que você tem, só que eu vou colocar do jeito que a legislação pede. Então, assim, não é o fiscal que pede, não é a autoridade que pede, é a legislação. A legislação tem um texto, critério, tem né? um texto, Tem uma todos os receita, né? parâmetros, Tem a né? receitinha Tem de os bolo para parâmetros. seguir. tem lá todo o critério, critério e tal, e a gente tem que obedecer aquilo lá. Né? Então, Perfeito. se o trilho tem que ficar lá, o trilho de abate lá tem que ficar 3,5 metros de altura, vamos... Põe a 3 metros, porque não vai passar. Não passa, Não entendeu? tenta fazer medida compensatória, não, que né? vai dar trabalho. Vai dar trabalho, né? Sai mais caro. E aí, nessa situação, nós fizemos a planta e aprovou a planta, e fizemos rótulos, e os rótulos foram aprovados também. E aí ele já tinha um produto, depois ele vai explicar melhor, Isso. que ele abatia lá no Batume, chegava o produto pronto com o rótulo do Batume, ele tirava esse produto, fazia as bandejinhas picadinhas, que aí já era o produto dele já mais processado. Né? Que era bandejinha já com os frangos picados, cortes. com os cortes. E já tinha também outras ideias, outras coisas que já estavam sendo trabalhadas, né? Uhum. E aí essa mudança foi assim, porque nessa casinha lá que era a casinha dos freezer, era uma sala lá que nós transformamos numa câmara fria e depois teve que construir mais coisas, e assim Vai crescendo, foi né? mudando. Como a Luciana disse, 9 anos. E aí, inclusive, lá onde é a parte que eles abatiam, foi transformada na parte de vestiários, Depósito de material de limpeza. material de limpeza. E uma coisa que eu vejo, assim, que às vezes a maioria das pessoas, né, que começa de um jeito e de repente começa a crescer e a gente tem que se adequar. Todo mundo começa pequeno. Isso, lógico. Então, todo mundo começa pequeno, as pessoas nem sempre sabem que existem todas essas regulamentações sanitárias, né? Essas regulamentações sanitárias, elas vêm para quê? Para garantir que todo mundo receba um alimento seguro, né, em casa. Sim, perfeito. Então, assim, todo mundo começa pequeno, aos poucos você vai crescendo, você tem que se adequar. Então, às vezes, os empresários pensam assim, nossa, mas eu vou ter que mudar tudo que eu faço. E, na verdade, eles tinham que pensar o contrário. Se eles estão tendo que mudar, que bom que a empresa deles deu certo e eles estão crescendo. Tá mudando, né? É. O que mais pega é a questão de fluxos, né? Que a gente fala dentro da indústria, né? Então, assim, quando você vai crescer, a ideia é só fazer puxadinho, né? Faz um puxadinho pra cá, põe isso. Faz um puxadinho pra lá, põe isso. Só que a gente, pra garantir a inocuidade do produto, um produto de qualidade, sem nenhum microorganismo, a gente tem que cumprir fluxos, né? Onde entra matéria-prima, não sai produto. Onde tem uma área mais contaminada, a gente não pode circular nessa área e tudo mais. E quando você vai crescendo, você pensa em fazer sempre o mais fácil, o mais barato. E muitas vezes você não consegue, né? Então, às vezes, uma parede que existia ali, você vai ter que derrubar e fazer ou construir outra para atender esses fluxos que garantem a segurança do alimento, né? Isso que é o complicado. E uma coisa, até estava comentando isso com um cliente meu esses dias,
que quando você cresce, uma fiscalização, ela é sempre baseada no risco. Uhum. E aí, por exemplo, aí ele foi questionar com o fiscal, mas tal empresa, lá vocês não cobram isso, aqui vocês estão cobrando. Aí o fiscal falou assim, não, mas como é que eu vou cobrar isso lá? Eles vendem para eles mesmos, eles têm 5 lojas só eles mesmos. Então, se eles produzem, vende para 5 lojas deles. Aí eles viraram e falaram assim para mim, não, a gente tá colocando 800 freezer no mercado. Aí eu fiz essa comparação para ele, falei, tá vendo por quê? Lá eles têm 5 pontos de venda. A gente já tá botando na rua 800 freezers fora o que a gente já tem. Então, ou seja, olha a quantidade de casas que são atendidas com esses 800 pontos. Então, é muito maior a produção, atinge muito mais pessoas. Então, esse risco também sempre é levado em conta na hora de fazer uma fábrica. E a gente vê hoje na legislação brasileira que isso está até diminuindo. Hoje o que... Como é que é aquela história? Pau que dá num tem que dar no outro, né? Tem aquela... Pau que dá no Chico, dá no Francisco. É isso aí. Então, assim, a legislação brasileira hoje, a municipal ela não pode ser menos rígida que uma estadual, que não pode ser menos rígida do que uma federal. Então, estão passando a mesma régua para todas as pessoas. E isso, para o setor do caipira, é um pouco até complicado. A gente pode até discutir isso adiante. Porque, assim, a maioria das pessoas começam pequenos, né? Então, assim, não consegue... A nossa planta, a gente levou aí mais... A gente tem... Desde 2016, a gente colocou a primeira planta lá na Agrodefesa, se eu não me engano, né, Daniel? Então, foi aí 4, 7 anos, né? Pra gente conseguir aprovar e começar a ter fluxo para criar uma planta daquele tamanho. E ficou muito caro. Sendo que você, talvez se adequando em alguns fluxos, você consegue fazer isso da própria forma que a gente tinha um abatedouro pequeno ali que abatia 100 franguinhos, 150 frangos por dia. Desde que cumpra uma série de exigências. E isso faz com que o pequeno produtor de caipira, ele fique à mercê vamos falar, da ilegalidade, né? Porque eu não consigo montar uma planta tão grande, a gente tem poucas plantas hoje no Brasil que prestam serviço para abater frangos caipira. E para a gente abater, por exemplo, hoje, se eu for fazer um abate terceirizado de um cliente, eu teria que, no mínimo, esse cliente teria que ter, no mínimo, 1.000 a 2.000 aves para viabilizar para você poder receber a produção dele. Fazer. Não tem como eu pegar ali 100 frangos do fulano, 100 frangos do ciclano e abater ali, porque realmente acaba gerando riscos também de contaminação cruzada e tudo mais. Então, essa legislação, ela faz com que inviabilize um pouco o pequeno, aquele cara que está começando, né? E a gente vê que o Brasil, em relação à qualidade de produtos mesmo, a nossa fiscalização, ela é muito rígida. Isso, de certo ponto, é bom, porque a gente acaba tendo os melhores produtos do mundo, tanto é que a gente fornece para o mundo inteiro. Só que o Brasil ele não tem poder de barganha. A gente vê que o Brasil aceita muita imposição. E as imposições comerciais internacionais, muitas vezes, não são nem pensando em qualidade. Eles põem uma barreira para tentar barganhar preço. Então, seu produto, sua planta tem que fazer isso para vender para a gente, senão a gente não vai comprar. Aí... senão a gente vai pagar mais barato. O Brasil pega e faz e isso vira lei. É uma prática antiga, infelizmente. Sim, então a gente vê que a gente já está num patamar que a gente pode impor regras. O Brasil já tem uma planta industrial muito grande, né? Isso aí é uma questão política, né? Que é mais complicado. Mas a gente vê isso. A gente vê que... O lobby, assim, não é... Para quem tá lá, não interessa, né? A gente vê que tem essa necessidade, mas é algo que a gente não vislumbra num futuro tão próximo, né? Eu falo assim, se o brasileiro desse valor no Brasil, tudo mudaria. Mas, infelizmente, quem não dá um valor no próprio Brasil é o brasileiro. Verdade. Começa por aí. Mas aí, nesse ato todo, que ficou de 2016 até esse ano, que vocês pegaram a autorização de abate. Sim, tem um mês, mais ou menos, que a gente começou a bater lá, né? Pra gente foi bom. O que eu ia falar é justamente isso. Como eu acompanho desde sempre, desde 2014, a gente vira e mexe e troca figurinha, né? A gente vai lá, conversa, né? Todas as plantas que foi pro projetista, o Saulo me mandava, Daniel, dá uma olhada e vê como é que tá e tal. Então eu acompanhei bem de perto esse processo deles lá. Interrompendo o Daniel e, João, eu vou lá, tá? Não conheço lá, não. Se você quiser ir com a gente...
Vou me organizar aí. Eu não vou nem Se eu- falar pra minha mãe fazer o frango, Se eu né? Já puder tem um ter chefe essa de honra, eu cozinha vou aqui, adorar. ó. Eu tô te convidando. Se eu puder ter essa Tô honra, convidando eu vou ele, tá, adorar. Saulo? Eu nem lá, eu nós nem vamos fui, convidar ele pra mas- cozinhar lá, né? Já dar serviço pra ele. Eu farei com o maior prazer. E Não. aí a gente compra os frangos lá. Legal. Melhor ainda, né? Pode chamar a Marta também, aí a gente É. já vai. Então, Lá- desculpa. Pode. Não, pode porque eu fiquei curioso. Você está falando de uma negociação internacional para com o Brasil. É uma prática antiga, que é muito utilizada aqui no Brasil. Mas vamos pegar essa mesma negociação para o mercado local, tá? Não vou nem dizer local, porque como você está no município de Abadiânia, para Goiânia seria intermunicipal, né? Uhum. Aqui, a gente encontra aqui nas feiras, feiras livres, né? Vamos chamar assim, feiras livres, a comercialização de alguns frangos, os frangos de granja e os frangos chamados caipiras. Uhum. Uma prática que alguns consumidores fazem para com o feirante é assim, né? Tentar a mesma prática, né? Só que muda só os termos. Meio que desmerecer o produto ou desconfiar do produto. Isso acontece com mel, acontece com a carne de charque, acontece com a carne de porco também. Por isso que eu digo que essa prática é antiga. Eu que sou da área de marketing e vendas, a gente entende que isso é antigo. Como é que você vê esse... desculpa, eu vou chamar nos meus termos. Como é que você vê esse pré-conceito ou essa prática... Desculpa, até... De desmerecimento. Perfeito. De desmerecimento sobre o produto em relação ao seu mercado de venda. Porque isso influencia demais, né? O que eu vejo? Eu vejo assim, a própria Feira Livre, ela se modernizou, né? Ela mudou muito com o tempo. A gente... O que era o comum da Feira Livre? Porque antigamente a Feira Livre era o espaço que o produtor rural tinha para Produzia. vender na cidade. Sim, sim. Hoje não é assim Hoje mais, a né? grande maioria dos feirantes, se ele trabalha... Muitos ainda produzem, que a gente não pode negar, mas Não muitos pode ainda generalizar. generalizar. Muitos trazem a sua produção, mas a grande maioria, o grosso... É intermediário. São intermediários. Eles compram no Ceasa frutas, verduras e revendem, compram Dos abatedouros? dos abatedouros e revendem. Então, hoje, grande parte do frango, por exemplo, que tem dentro das feiras de Goiânia é nosso e do Batume, que também produz um frango semelhante ao nosso. Certo. E o que eles fazem? Para levar o consumidor a pensar, não, esse aqui é criado na roça, esse aqui fui eu que produzi e tal, Isso. eles acabam tirando a embalagem que a gente tem, toda tá. aquela parte de rotulagem que a gente tem que fazer, e sapecando esse frango, alguns passam açafrão, alguma coisa, para tentar deixar ele o mais caipira possível, vamos falar. Entendi. E existe essa agregação, né? A gente tem, vamos falar assim, na feira você chega lá, o cara fala, eu tenho um frango melhorado, eu tenho um frango caipira, eu tenho um frango de granja, e eu tenho a galinha, por Isso, exemplo, que isso. é um mercado muito grande, são aquelas galinhas de descarte. Então, a ave de postura... Já não produz mais? Não, a ave de postura, né? Postura comercial, que produz Isso. ovos comerciais, finaliza a postura e hoje, por regulamentação, essa ave tem que ser vendida para um abatedouro credenciado. Alguns anos atrás, toda essa galinha, ela virava subproduto, né? Virava farinha de carne, produto para fazer ração animal. Só que começou muito forte no Nordeste, né? O consumo dessas galinhas, que é um alimento nobre e tem um sabor muito bom, bem semelhante à galinha caipira mesmo, aquela galinha mais velha, né? Com a carne bem firme, um sabor bem acentuado. E isso passou a se disseminar nas feiras do Brasil inteiro, né? E é um produto barato, bem mais barato do que um frango caipira, um frango de granja. Então isso começou a rodar nas feiras também e hoje é carro-chefe de muito abatedor pelo Brasil. E o que acontece? Nessa tentativa de segregar produtos e ter diversos tipos de produtos e tentar vender tudo, o feirante, ele às vezes tenta mascarar ali o produto, mudar a forma desse produto para tentar vender melhor. Alguns vendem da forma que vem, isso a gente não pode negar, só que começou também a gerar desconfiança no consumidor também. Isso é ruim, né? É ruim, acaba... Acho que para todos, para ambos. É ruim. Para assim, o feirante, se para a o gente- cliente, para a Se indústria. a gente for pegar a nossa linguagem técnica, isso é uma fraude, Sim. né? Mas a gente não pode falar que o mundo das feiras é um caso à parte, né? A fiscalização eles têm uma lei própria, vamos falar assim, então eles conseguem comercializar ali da forma, muito pensando nessa pensão, eles estão trazendo o produto que eles mesmos produzem. De certa forma, eu vejo assim,
O feirante ele está tentando atender uma exigência do cliente. No meu ponto de vista, ele não tenta enganar as pessoas. O cliente quer comprar dessa forma, ele vai comprar dessa forma. Por Ele exemplo, não quer perder a venda. ele não pode perder a venda, ele tem que gerar o ganha-pão da família dele. Entendi. E o cliente quer, não, eu só compro se ele for extremamente amarelo, É. só compro se ele for muito É. sapecado, só compro se ele tiver essa e essa característica. Então ele tem que achar um meio de atender o cliente dele, ele não pode É. deixar. E normalmente Perder o cliente aquela de venda, feira, né? ele é fiel Sim. ao barraqueiro lá, né? Ele vai na mesma Ao barraca. feirante, Ele vai na mesma barraca sempre. Eu Entendi. sei porque eu vou na feira Não, lá, eu também tenho eu- fidelidade. eu vou na Tem feira que- lá, a eu gente vou sempre compra das na mesma barraca. na É. mesma barraca. Então, e a gente não é nem de comprar muita coisa na feira, não, mas o que compra na mesma barraca. É que eu vejo assim que o brasileiro tem essa cultura muito de feira. Uhum. Só que hoje a gente. Não, mas a feira é mundial. Mas aqui eu vejo que é mais. Mas é porque a gente mora aqui, né? É, não sei. Não, eu sei porque... Mas é porque assim, como a gente trabalha na área, a gente às vezes fala assim, se você for lá no supermercado, você vai comprar a mesma coisa que você vai comprar na feira. E muitas vezes a gente ainda pensa que as coisas da feira ainda são melhores. Uhum. É. Porque a gente... cultura. Mais é artesanais, né? É, É só que é cultura. a mesma coisa. Por quê? Porque o feirante, às Que é- vezes, ele compra o seu frango pra vender lá. Uhum. Ele compra lá no Ceasa a verdura e a Que é a fruta mesma dele que pra tá lá vender no lá que tá no supermercado. supermercado. Porque hoje em dia é muito difícil também de conseguir produzir pra atender a demanda. E ter competitividade, né? Além disso tudo. Se ele lá na fazenda dele for criar um frango em pequena escala, ele não vai conseguir competir com o preço. Com um abatedouro Do que a de, gente de 100 consegue aves por produzir. dia, ou É. 1000 aves por dia. né? Mas É. eu falo essa questão que feira é igual no mundo inteiro, porque eu dou minhas palestras lá para as feirantes na cidade do interior, eu pesquisei sobre como é que são as feiras no mundo todo. E feira na Holanda é barraquinha, na É. França é barraquinha. Eu visito. é- Nova York é assim também. Também, então assim... E do produtor, igual Farmers você falou. Market, né? é, Em frente aquela... Até que veio para Goiânia esses dias. Tem uma feira de produtos só orgânicos. Em frente a uma grande praça lá em Nova York. E produtores, eles mesmo... É tudo em carro em volta, igual aqui. Os carros em volta da feira. Os produtos enfim. super frescos, Não, mas, bagagem. tipo assim, Mas a nossa gente cultura gosta de muito feira, a né? gente gosta de tem uma feira. cultura muito A única forte, questão assim. é que eu vejo assim, ó. Se é orgânico de verdade. Isso. Agora não adianta falar que na Passar feira açafrão, é tudo orgânico, ou eu passar o açafrão, porque não é. Então isso precisa ser mudado. Eu acredito assim, o primeiro trabalho não tem que ser feito nem com o feirante. Ele tem que ser feito com o consumidor Com o de feira. consumidor, pra Então, ele entender isso. assim, era muito mais vantajoso pro cliente final chegar ali na feira e comprar o frango na embalagem que saiu do Isso. abatedouro. Muito Isso. mais seguro. Organoléptica. A gente não perde Limpa, inócua. a gente não perde as qualidades organolépticas, Não. a gente não perde o status sanitário, desde que esse frango se mantenha resfriado ou congelado. Uhum. Então a gente consegue, se a gente não mexesse nesse frango ou não mexesse nessa verdura, naquilo, vendesse da forma que eles compram e repasse, seria muito mais seguro pro próprio consumidor. Mas o consumidor tem essa questão. Por exemplo, Tem que estar in natura. tem que estar in natura. Lá eles querem que o frango fique exposto, aqui em Goiânia, por exemplo, eles querem o frango exposto e inteiro, junto com pé, pescoço e tudo, aquele frango gigante lá. Tá em tratando cima como da- carnes Isso. exóticas, né? Isso. E ele chega e quer que o feirante corte na frente dele, Tá. É. para evitar que ele compre um produto que não seja caipira, vamos falar assim, Eu né? teve uma vez que eu tava conversando com a minha mãe, com a minha tia, e eu virei e falei assim, na feira, numa cidade que a gente vai, né, no interior. Aí elas, não, vou na feira comprar queijo. Eu falei, vocês estão doidas, eu não vou naquela feira nunca comprar queijo. Aí elas olharam, por quê? Eu falei, nenhum queijo lá é colocado sob temperatura, fica ao ar livre lá, aquela temperatura quente, o queijo tá estragado, que não Eu sei o tenho quê. medo de ir numa feira É. com você. Aí, aí as duas Fecha olharam, metade da feira. aí as duas olharam pra mim, nossa senhora, para com isso, larga de enjoo, eu vou comprar o queijo, eu compro toda semana, que não sei o quê. Eu falei, então tá, vocês vão lá e compram, eu não compro. Aí Eu tá já bom. sou da opinião que a gente... Passou, tipo assim, elas foram depois, aí chega as duas pra mim. Nossa, eu fui lá na feira, não tive coragem De comprar. Você me deixou traumatizado. Eu já acho que a gente tem que desafiar nosso organismo, né? Você tem que consumir cargas mínimas de patógenos diariamente para ter uma boa imunidade. Então faz tem que parte. comer um negocinho que não é muito legal também pra você dar ativada. Ô, Saulo, voltando na sua história aí, nesse ato que ficou com a planta aprovada e vocês estiveram lá trabalhando já com o produto, com cortes, até a aprovação até a liberação
do abatedor esse ano, vocês aproveitaram para fazer incrementos na produção do animal. Sim. A grande questão do abate terceirizado é que você diminui muito sua margem de lucro, né? Então, assim, a gente acaba ficando mais apertado. Então, assim, o que eu vejo que foi mais vantajoso da gente ter trabalhado esse período de tempo sem o abatedouro? Primeiro, a gente aprender mesmo, principalmente questão. Eu nunca gostei da área que é a área da Luciana, que é qualidade, que é processos dentro industriais e tudo isso. Eu falo que eu sempre dava um jeito de burlar as aulas de tecnologia de carne, né? Para não fazer isso. E eu fui forçado a aprender isso. Nós fomos forçados a aprender como é que é a rotina da indústria, como é que funciona um programa de autocontrole, quais são as regras, as boas Mas práticas eu também que a não gente gostava tem que disso, ter. não, tá? A gente acaba caindo, né? Eu fui na MG mesmo, meu primeiro emprego contratado, eu trabalhava direto na produção. E aí, só que aí depois foi caindo no meu colo. Foi Qualidade, caindo, qualidade, foi qualidade. caindo. E quando você vê, você já tá tão envolvida e pronto. Mas Então, o Saulo não tem jeito de fugir disso, porque ele já é o veterinário. Ele tem o abatedouro. Ele não vai entrar dentro da parte da qualidade agora nesse início, Não. nesse processo que eles estão, né, de fase inicial, meio que é inerente dele, não tem jeito E a de qualidade, fugir. ela acaba envolvendo o seu valor, ela sim, traz sim, valor ela agregado. traz muito valor, Muito né? valor agregado. Então, e outra coisa, se a gente não tiver todos os programas de autocontrole, tudo funcionando, também a gente não consegue, vamos supor, sair do sistema de inspeção estadual e ir para um CISB, por exemplo. Então, hoje, essa semana, praticamente, eu não entrei dentro do abate, trabalhando em cima de programas de autocontrole, refazendo todos os programas, que eu tinha os programas de autocontrole da fábrica, né? E agora eu tive que remodelar eles todos para um abatedouro. E a gente ainda não tinha o APPCC, né? Que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Estou implantando ele lá também na planta. Então, com isso, antes eu preenchia ali 10, 15 planilhas por dia, agora eu vou ter que preencher 30, 40 planilhas, tudo pensando em rastreabilidade e qualidade do produto. Mas isso é a está hora- agregando valor ao seu Sim, produto. sim. É a hora de contratar consultoria. Aí, ó. E aumenta nosso A leque gente de... pode continuar aí, ó, Saulo. Vamos alinhar esse trem que eu tô passando dificuldade, viu? Então a gente consegue, se a gente conseguir ser aprovado, se nossos planos de autocontrole forem todos aprovados, e nossa planta estiver totalmente regular, a gente consegue o selo CISB, né, para vender em todo o Brasil. Então a gente vai conseguir aumentar nosso mercado. Outra questão que a gente, como a nossa margem era sempre bem pequena, foi ensinando a gente a controlar custos, por exemplo, a saber melhorar, principalmente questão de compra, né? A gente saber comprar, fazer compras estratégicas, Diminuir o desperdício. fazer negociação, diminuir desperdício para a gente poder sobreviver e sobrar um dinheirinho, né? Desde que eu vim para cá, eu sobrevivo só da granja, eu não tenho nenhuma outra atividade. Então, isso nos ajudou muito nisso, ajudou a gente a aprimorar a nossa produção de frango para a gente realmente ver como é que eu faço com o meu frango para ter uma qualidade maior ali dentro do abatedouro e principalmente fez a gente aumentar nosso mercado consumidor, né? Que antes de ter o rótulo eu vendia praticamente dentro do município de Abadiânia, no máximo algumas cidadezinhas vizinhas. E com essa formalização do meu produto eu pude sair e vender em outros municípios, entender como é que um supermercado, que é o frango, um açougue, um empório, um restaurante e principalmente as feiras, como é que eles querem esse produto. Então, entender mesmo o mercado antes de colocar uma produção com... Hoje a gente praticamente quadruplicou a nossa escala de produção, né? Esse primeiro mês, a gente estava batendo aí em torno de 4 mil aves por mês, a 4, 5 mil aves por mês, antes de colocar o abatedouro. Esse mês a gente já bateu em torno de uns 15 mil aves, então, entre frango caipira e Tem influência galinhas do também. Natal também, né? Sim, sim. A gente acaba pegando essa época do ano, que acaba melhorando. E a gente conseguiu diminuir o custo, então a gente conseguiu dar uma melhorada, principalmente em grandes negociações. A gente não tem como a gente ainda está batendo muito pouco por dia, o nosso custo ainda está um pouco alto, mas a gente conseguiu já melhorar um pouquinho essa margem, conseguiu fazer negociações maiores com um preço melhor e conseguir escoar mais esse produto. Então, eu vejo que essa parte da gente ter ficado aí 5, 6 anos ou estudando um pouco mais, mercado, aprendendo o mercado foi fundamental. Hoje a gente começa com o nosso abatedouro com um nível de qualidade muito alto. A gente conseguiu entender o que a gente precisava, principalmente em questões de qualidade, para ter um produto cada vez melhor. E hoje o Saulo ele tem uma questão que eu vou até perguntar para ele o seguinte: o fato dele agora ter clientes, não só de venda, mas clientes para o abatedouro.
Como é que tá essa questão, assim, do pessoal que trabalha, que vive ao redor de você lá, o pessoal de fazenda, os vizinhos, como é que estão essa questão aí de abater para... Já bateram na sua porta pedindo Sim, ajuda? A gente conseguiu fechar uma parceria com o Gerivá, que é uma empresa bem conhecida em Abadiânia, uma lanchonete. Eles já têm também 30, 40 anos ali na beira da BR vendendo. O Gerivá não só lá em Abadiânia, eles têm loja lá Brasília, aqui em Goiânia, aqui em Goiânia, lá no Dona Outlet. Dona Divina, Fernando, Isso. nós conhecemos eles. E eles estão expandindo, estão entrando na rede de Pão de Açúcar com os produtos que eles produzem, e eles têm produção de frango caipira semelhante à nossa. Então a gente conseguiu fechar uma parceria, a gente já fizemos abate de 2 ou 3 lotes dele, ficaram muito satisfeitos, gostaram muito, assim, a gente tem feito bastante alinhamentos para melhorar, assim, condições para eles produzirem também, para eles conseguirem processar essa ave de melhor forma. Então a gente está fazendo um alinhamento bem bacana. Eu também presto consultorias, né, na questão de frangos alternativos, então tem alguns produtores que eu prestei consultoria que iniciaram mais ou menos igual eu, tem uma produção aí já de 1.000, 2.000 aves, e estão querendo já fazer esse serviço de abate com a gente, então estou fazendo a parte de regularização de granja, regularização documental deles para eles conseguirem abater com a gente. Mercado crescendo. O mercado vai crescendo. Aproveitando a sua planta. E fomentando a produção do frango caipira, que eu acho que é muito importante, é uma questão, uma fonte de renda boa para produtores e a manutenção da cultura, né? Que a gente tem, como a gente falou, é cultural. Onde está achando as matrizes do frango caipira? Hoje a gente já tem no Brasil 3 empresas praticamente que produzem o pintinho caipira, né? Então eles estão disseminados em todo o Brasil. A gente tem a Gramado, principalmente a Gramado, a Avifran e a Globo Aves, que distribuem frangos caipira, né? Na verdade, aves de crescimento lento, né? Que hoje é a terminologia mais adequada. Porque para se produzir o frango caipira, não necessariamente a gente tem que produzir aquele frango de fundo de quintal, de 7 meses. Desde 2015, a gente tem uma normatização da BNT que pauta o frango caipira. E em 2020, essa norma da BNT ela se tornou um ofício circular. Ofício Circular 73, que deu um poder de lei e uma receitinha de bolo para a gente produzir o frango caipira. E nele fala que a gente não é a ave em si que é determinada como caipira, mas o sistema de produção. De criação, então, né? se você tem uma ave de crescimento lento, que seja batida entre 70 e 120 dias de idade, ração exclusivamente vegetal, só à base de milho e soja, aves que tenham acesso ao piquete a partir de pelo menos aí 30 dias de idade, e mais uma série de outras questões, o seu frango vai ser caracterizado como frango caipira. Tanto é que na nossa embalagem, por a gente seguir isso, a gente conseguiu colocar na nossa embalagem que nosso frango é caipira, no nosso processo de rotulagem. Então, uma daquelas perguntas que eu fiz ali para todo mundo, então é caipira mesmo. Rapaz, se a Rochelle toca até viola. Toca até viola. Toma até pinga. Toma. E pensando então já na pergunta, eu tô aqui, já que você tá falando do processo, realmente seu frango é caipira, explica pra todo mundo, seu frango tem ou não tem antibiótico então? Porque é a coisa que todo mundo fala, né, o tempo todo. Sempre tem essa questão, né, do antibiótico, do promotor de crescimento, do hormônio. É então, a coisa que mais se fala. Vale a pena a gente entender o que é cada uma dessas coisas. Hoje já tem uma legislação no Brasil que deu prazo, né, para toda a cadeia de avicultura parar de usar o antibiótico como promotor de crescimento. Então, promotor de crescimento, o que é? Qualquer substância que você coloca na ração dessa ave que vai fazer com que ela tenha um desempenho melhor, porque ela não vai ter desafios. E a gente usa na indústria de avicultura, na avicultura industrial principalmente, o antibiótico. A gente usa o antibiótico em quantidades menores do que uma dose de tratamento, mas para conseguir regular a flora intestinal, a microbiota intestinal desse frango, para ele ter menos desafio. No Brasil já tem uma legislação proibindo isso, então as empresas, eu não lembro bem qual é a data limite, mas as empresas vão ter que parar de utilizar isso, né? No frango caipira é proibido desde que saiu a normatização da BNT, então a gente não pode usar nenhum antibiótico como promotor de crescimento desde que saiu a normatização. A gente pode usar para fins de tratamento, então teve algum problema no lote, alguma doença, você pode usar, tem que respeitar aquele período de carência, dependendo de cada antibiótico, 5, 10, 15, 20 dias, para depois abater essa ave.
mas com a finalidade de promotor de crescimento, para fazer que essa ave tenha um desempenho melhor, a gente não pode usar. E até não é interessante usar, porque o que acontece? O frango caipira, se ele passa do tamanho que a gente tem, que o mercado quer, ele vai ser descaracterizado. Então, o cliente não vai comprar um frango com 3 quilos, 3,5 quilos. A história da picanha de 2 quilos. É característico, né? Do frango caipira já ser um pouquinho menor. Então, já... a gente produz o frango nosso abatido. Hoje ele varia ali de 1,5 kg até 2 quilos, vamos falar assim. Se passar muito disso, o cliente já fala, ó, não é caipira, já tá muito grande, tá parecendo um frango de granja. Como é cultural, vem da cultura. Então, né? você tem que atender seu mercado consumidor. Então, você põe um limite de peso para esse frango para você conseguir atender eles. Então, não é interessante também, se fosse ver do ponto de vista mercadológico, fazer isso. E a questão do hormônio já é um mito, né? Que vem desde a década de bolinha lá. Eu falo de quem não conhece a indústria de alimentos. De quem não conhece. Porque o que acontece? Por que a cadeia de avicultura ela cresceu tanto? Vamos falar da década de 60 para cá. 60 para cá, o que a gente teve? O maior êxodo rural do Brasil, né? As pessoas passaram a sair das fazendas, morar na cidade. A gente teve a questão industrial, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? A indústria crescendo muito dentro dos centros. E com isso, as pessoas estavam na cidade, elas precisavam se alimentar. As outras carnes, a bovina, a suína, etc., elas têm um custo de produção muito elevado e um tempo para produção muito elevado. Então, começou a se trabalhar, viu-se o potencial no frango, né? Seja o frango de corte, de melhoramento genético. Se a gente pegar um bovino, se uma bezerra nasce hoje, até ela ter o próximo descendente dela, ela vai levar 5, 6 anos. Um frango, se um pintinho nascer hoje, daqui 7 meses, 8 meses, a gente já tem uma próxima geração desse frango. Então, a gente conseguiu acelerar o processo de desenvolvimento genético das aves, porque é muito rápida a reprodução dela. E com isso a gente foi selecionando características que o público queria. O que o público quer em frango? Peito e coxa. Então a gente foi segregando animais que davam esse potencial. Raças que davam essa característica. Essa característica que fez com que o frango de 60 para cá saísse de um frango de 1,5 kg com 60 dias para um frango hoje de granja com 40 dias ter 2,5 kg, 3 quilos. Deixando bem claro para a população, então, que a gente não utiliza hormônio, que é mito. Sim. E que... o hormônio é mitismo. Assim, mito. Primeiro que não tem como. Como é que bombado na academia usa hormônio? Isso, tudo injetável. Injetável e em ciclos, né? Então, como é que você pega se você der um hormônio pelo bico da ave, por exemplo, geralmente hormônios são lipoproteínas. Ele vai ser digerido. Vai ser digerido, vai acabar. Imagina você ter que aplicar ave por ave, hormônio. via injetável, num galpão com 25 mil aves. Quanto tempo você demorar? Vai fechar o ciclo. Você não vai dar conta de vacinar tudo. E você tem que fazer uma dose agora, uma dose depois. Não é só uma injeção, vamos falar assim. Então seria 75 mil aplicações dentro de um galpão. E imagina uma grande que tem 3, 4, 5 galpões. Hoje lá, nossos galpões são menores, por ser um outro tipo de produção, mas eu tenho 40 mil aves lá. Como é que faz? E você pega granjas hoje industriais, por exemplo, as plantas que a Seara tem feito o novo modal deles, são 4 galpões de praticamente 50, 60 mil aves cada um. Aí, ó. Então é inviável, não existe. Fica muito mais caro. Então hoje vocês estão com quantos galpões lá? Hoje temos 4 galpões. A gente, dentro desse processo de construção da abatedora, a gente também fez toda a modernização dos nossos aviários, né? O que eu queria chegar no assunto aquela hora que eu falei do hiato é que eles passaram de 4 mil aves, e aí agora já estão com... Hoje de caipira a gente já consegue abater em torno de umas 9, 10 mil por mês, caipira. Que você fala que está alojado. Alojado eu tenho 40 mil. Então, de 4 para 40. De 4 para 40 nesse tempo que ficou esperando para a gente aprovar a planta. Entendi. Entendeu? Então eles desenvolveram a criação mesmo, a produção do animal vivo. Né? E como é que funciona lá o dia a dia dessas aves? Como é que as bichinhas vivem lá? Rapaz, o dia a dia delas é igual do caipira mesmo, começa cedo, né? Então, entre 5 e 6 horas da manhã, as aves com mais de 30 dias, ela já tem que soltar elas pro piquete, né? A alimentação dessas aves é à vontade, então ela não tem restrição de alimentação. Principalmente pensando em bem-estar animal, você não pode restringir a ração do animal, né? Então, todo dia a gente tem que soltar essas aves, fazer a conferência dos galpões, olhar se tem alguma mortalidade dentro do galpão, retirar essa mortalidade. Tá atento principalmente a questões de ambiência, né? Ventilação, nebulização, para atender também pré-requisitos de bem-estar animal.
E também para Como é que desenvolver, tá a né? questão de superlotação? Como é que é a quantidade? O frango caipira hoje você pode trabalhar com até 35 quilos de ave por metro quadrado, que manda a legislação. Então, isso vai depender do seu target, do seu peso de abate, No né? momento, né? Então, tem mercados que pedem uma ave viva com 2,5 kg, que vai dar ali um frango com 1,5 kg, 1,6 kg. O nosso mercado aqui pede uma ave viva com 2,8 kg, que vai dar aquela média de 1,700, 1,800. E com esse peso nosso, a gente aloja em torno aí de 12 aves por metro quadrado. E a gente tem, além disso, mais meio metro quadrado de piquete por ave, né? Então, a gente tem mais essa área uma área externa. externa. Pensando, a legislação do frango caipira, ela trata muito da questão do bem-estar animal, né? Então, a gente tem que realmente dar as liberdades que essa ave necessita para ela ter bem-estar. Com isso, a gente tem uma ave que vive mais tranquila, mais serena, vamos Menos falar assim, estressada. menos estressada. E a gente também consegue melhores resultados zootécnicos dessa ave, né? Quanto melhor o ambiente, a vida dessa ave, mais resultado ela vai te dar. Então, Então, Isso é os vantagem. bichinhos ficam andando lá no pasto, comendo à vontade, e o que mais? a gente tem que atender requisitos de sombreamento no piquete. Se não tiver sombra, essa ave não se movimenta ali, ela vai acabar ficando dentro do galpão. E se a gente não faz ela piquetear, a gente não tem as características que a gente quer do frango caipira, né? O consumo do verde, ele não vai dar nenhuma propriedade nutricional para essa ave, assim, eu não vou economizar Nem com ração, ração. Nem- Muito pelo contrário, eu vou acabar gastando mais, porque você aumenta o trânsito intestinal, né? Comendo fibra. E a ave não consegue digerir bem essa fibra, né? A capacidade fermentativa da ave está no seco, que são 2 bolsinhas aí de 4, 5 Bem centímetros. pequenininho. Bem pequenininho. Então, o que ela vai extrair dali? Pigmentos carotenoides, né? Que vai dar aquela coloração amarelada para a pele. Papel. E a questão do piqueteamento vai dar firmeza de carne, né? Que é a característica principal do frango E caipira. tem alguma vegetação que dá mais pigmentação ou não? Quanto mais verde, mais escuro verde, melhor. Mas não tem uma assim, eletiva, vamos falar. E você faz forragem para elas ou deixa Eu já à gastei vontade? muito dinheiro com semente de capim, mas o que acontece? Diferente da ame, do gado que come a folha A de braquiária, cima para baixo, a braquiária de cima para baixo, qualquer capim, o que o bovino faz? Ele come e fica ali um remanescente foliar, né? Isso. Que a Cresce planta novo, consegue fazer fotossíntese e crescer de Crescer novo. O frango não, ele vai come, tá por cima, depois ele cisca e come até a raiz. Arranca até a raiz. Então, quando acaba um lote, meu piquete parece que... Nunca teve capinaram, nada lá. Nunca teve nada. Parece que Passou a grade lá e resolveu. fica limpo. E toda vez eu jogava semente e tudo aquilo, e não via viabilidade nisso. Porque, assim, a característica, se nascer aquele capim melhor, muita gente recomendava antigamente, tem que ser o Tifton, tem que ser o grama estrela, tem que ser esse, tem que ser aquele. Não vai dar diferença pra ave. Então, o que tiver de verde lá, ela aceita. Então, lá minhas aves hoje comem braquiária, cariru, tudo que a natureza oferece de verde, tá lá, elas tá lá. consomem. Você Então, só tira elas, dá o vazio e deixa brotar de novo. sim, no intervalo que a gente tem um intervalo, depois que abate as aves, entre 15 e 20 dias aí de intervalo, e mais 30 dias que essa ave fica realmente fechada dentro do piquete, que é para ela crescer, desenvolver empenamento, desenvolver imunidade, para depois soltar. Então a gente tem um intervalo de 50, 60 dias que esse capim sai. Em épocas de seca, que a gente não tem crescimento natural do capim, a gente tem muita bananeira lá na propriedade, e a gente faz a complementação com folha de bananeira para garantir essa questão de pigmentação. Saulo, eu queria te fazer a minha última pergunta. E pensando em blockchain, rastreabilidade, pensando em mercado, pensando em uma série de coisas voltadas à comercialização, vou dar um exemplo da área de porcos, como é que é? Suínos. Suíno, me fugiu a palavra aqui agora. Da área de suíno, por exemplo. Por muito tempo ela foi renegada pela questão cultural, pelos preconceitos que existiam em relação ao Inerentes à consumidor. carne, né? E agora eles estão, eu percebo isso já de um bom tempo, já de uns 4, 5 anos para cá, novos cortes do suíno, apresentando as características até próximas à do bovino, que já é bastante explorada. Uhum. Vamos agora voltar para a tua área de avicultura, da avicultura. Como é que é, quando a gente pensa enquanto consumidor em carne de frango caipira, a gente pensa num frango inteiro, no máximo em cortes. Uhum. E aqueles cortes mais tradicionais. Inclusive eu adoro fazer, porque são fáceis e práticos, né? No teu abate lá, você, para tua empresa, para dona G,
Como é que tu explora essa segmentação de novos mercados consumidores, Uhum. não somente pensando nos cortes tradicionais, né? Quais produtos novos você quer? Eu tenho você quer colocar tenho no uma mercado? notícia aqui que vai chocar vocês, mas é a realidade. O frango caipira vai acabar. Ah, tá. Daqui 10 anos não existe mais frango caipira. Mas não vai existir? Ninguém vai produzir mais? Não, vai continuar a produção, mas o nome frango caipira vai acabar. Então, assim, é uma realidade triste, principalmente pra gente que é apaixonado em frango eu caipira. Mas nossa geração, nossos filhos, pais. nossos pais, nossos avós, todos são exímios consumidores de frango caipira. Mas nossos filhos? Quantos dos nossos filhos têm o convívio rural, o convívio de fazenda, onde se aprende a consumir o frango caipira? Então, Não, isso não é só com frango caipira, não. Esses dias, nosso filho mesmo, que já é adolescente, comprei um negócio... na verdade, trouxe um mamão da fazenda pra ele. Ele virou e falou assim... Eu falei, você quer levar um mamão pra sua casa? Não, se for da fazenda, eu não quero, não. Eu olhei pra ele e falei, você acha que o mamão vem de onde? Vem de onde, Então, a gente vê isso. A gente veio de uma realidade que a gente tinha muito convívio em fazenda, com os nossos pais, avós, tios. Então, a gente cresceu comendo frango caipira. Mas as próximas gerações não vão comer frango caipira porque elas não vão conhecer. Então, a gente já vê que o mercado ele vai mudar. Só que o que a gente vê aliado a isso? A gente vê uma geração que ela está muito mais preocupada com sustentabilidade, com bem-estar animal. Com a saudabilidade pessoal. Isso. Os ovos de galinhas felizes. Galinhas felizes. Isso mesmo. Então, isso vai vir com uma Isso está força escrito na legislação, muito grande. Tá? E o que a gente vê? Qual que foi a primeira etapa nossa de estudo de cliente? A gente começou vendendo frango vivo, na pena. Entendi. Segundo passo, a gente viu que o pessoal estava limitado. A gente passou a bater e vender o frango inteiro. O que a gente viu mais para frente? Que a grande maioria dos nossos clientes não sabe fazer o corte do frango caipira, aquele corte tradicional goiano, pelas juntas. Porcionado. Então, a gente lançou esse produto no mercado. A gente foi o primeiro do Brasil a ter esse produto, na verdade, né? Então, a gente vende o frango já cortado nas bandejinhas em cortes tradicionais goianos. E é muito legal isso aí, porque a gente vê que a gente tem alguns concorrentes, todos os nossos concorrentes passaram a fazer igual. Fez então, igual, né? Acompanharam. Foi até os erros no meu rótulo que eu deixei lá, alguns copiaram também, mas não é o caso. Adorei isso. E uma coisa bem bacana, como eu tinha muita proximidade com a Seara, conversava com o pessoal lá, até a Seara lançou um frango caipira já cortado. Eles têm um frango em Bento, né? Então eles lançaram a embalagem também com frango em cortes tradicionais. Então a gente vê que até grandes empresas estão aderindo a isso. E o que a gente tem visto da agora para frente? Tem muita procura por cortes específicos, como você falou, coxa, sobrecoxa, do frango caipira, Os peito. miúdos, né? No Brasil é o maior consumidor do mundo de miúdos. Sim, então a gente já tá... Na nossa linha agora, a gente vai começar a ter cortes específicos, coxa, sobrecoxa e tudo mais. Vamos colocar também um CMS, né? Que é a carne mecanicamente separada, uma máquina para fazer esse produto para carcaça, pescoço, aquela parte do sobre, que às vezes a gente não consegue fazer em bandejinhas para vender, não tem muita saída. A gente vai separar a carne desse osso com essa máquina e produzir também outros produtos, como salsichas, embutidos, com a carne do frango caipira, linguiças de frango caipira. E deixar o produto frango caipira continuar seguindo o curso natural dele, que vai em sei lá, 10 anos, 10, 15 anos, não sei, começar a cair e produzir o mesmo frango com embalagem diferente. O frango sustentável, o frango feliz, o frango verde, que vai atender essa nova geração. Porque os princípios de produção do frango caipira, eles estão muito ligados com essa parte, vamos falar assim, mais emocional do público, né? Então eu vejo que o direcionamento nosso é esse. Atentar para essa nova geração, e é uma geração muito ávida por consumo, e é um consumo que vem principalmente da internet. Então, a gente manter a nossa página, por exemplo, a gente tem nosso Instagram, onde a gente fala dos nossos meios de produção, mostra como é que é produzida essa ave. Então, o nosso consumidor, ele sente dentro lá da granja. Então, geralmente a gente tem o dia a dia da granja, a gente posta, o pessoal vê como é produzido, quem faz, como faz. Isso atinge muito, principalmente, esse público. Então, eles estão vendo hoje o frango caipira, mas amanhã eles já vão estar vendo o frango verde, o frango feliz. Legal, obrigado. Nesse sentido. Valeu. Eu também quero fazer uma última pergunta aqui pro Saulo. Saulo, já que você falou tanto do seu produto, fala pelo menos onde em Goiânia a gente encontra seu produto, Adorei. né? Assim, para comprar. É bastante, assim, de cabeça meio difícil, porque são muitos Fala uns maiores, mercados, né? assim, pra gente... Aqui a gente tem o Supermercado Brasil, eles têm comprado bastante, Verdurão, Alphaville,
muitos açougues, empórios pequenos. Mas o jeito mais fácil é entrar no nosso site ou no nosso Instagram. Lá a gente tem toda a lista de clientes, de revendedores nossos, né? Que você consegue comprar. Inclusive, tem alguns que fazem até delivery. Então, Legal. você liga lá, Entregas. o Enquanto Isso em Goiás, que é um grande parceiro nosso, você ligou, ele entrega o frango na hora. Falta Enquanto Isso entregar Goiás cozido. é bom, né? Tem muito produto caipira lá também. Então, assim, a gente tem vários pontos de revenda. Se eu não me engano, hoje a gente está perto de 300 pontos de revenda aqui na região, vamos falar, num raio de 100, 150 quilômetros de Abadiânia, né? Anápolis, Abadiânia, Corumbá, Cocalzinho, Pirinópolis, Silvânia, Bulhões, Vianópolis, Goiânia. A distribuição já tá bem boa. Tá bem bacana. Temos que crescer pra mais. produção, né? pra produção. Temos que crescer mais, mas já tem bastante O lugar. Saulo começou a distribuir frango em Montana e adaptou uma Caixa de uma isopor, caixa de isopor na baú. carroceria da Montana. Mudou demais. Levava frango pra Cristalina, era o dia inteiro pra conseguir Nossa, chegar em Cristalina. 300 km de Goiânia. Nossa senhora, e um trânsito danado, tinha que passar meio de Brasília. Mas foi crescendo, Valeu a foi pena, rompendo né? e deu Valeu, certo. deu né? certo. É isso que importa. Saulo, gostaria de agradecer, nós estamos encerrando aqui, finalizando, mas eu vivi isso com vocês desde o início. Tem as fotos lá desde o começo, depois eu vou te mandar, tá tudo no meu computador. Uhum. A casinha lá, como é que era, o jeito. Fiquei de te mandar, esqueci, o tempo o dia a dia vai me atrapalhando, mas eu tenho passo a passo. Quando vocês começaram A obra. a obra da batedora também tem foto. Enfim, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Como a Luciana falou, vamos marcar o dia da gente ir lá. Sim, sim. Aí o João já tá convidado, vou chamar Gravar a esposa dele. segunda edição lá, em loco, ó. Eu pensei nisso, eu já ia falar assim, a gente pode ir lá gravar lá Claro, na tá grande, lá de ia pedir portas autorização, mas já que você já deu, então E aí, tá ótimo. se por acaso a gente tiver a possibilidade de gravar em loco, vamos chamar seu pai. Nossa, você vai ficar feliz demais. O pai dele é um caso à parte. Aí vai ter que ser um podcast de 2, 3 horas, tá, pessoal? Vocês já vão ficar aí aguardando. Mas mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela parceria. Estamos aí para mais outras parcerias, tamo junto. Não, que isso. Eu que tenho a agradecer vocês pela oportunidade, né, de contar a nossa história. Isso cada vez mais é uma oportunidade de nos aproximar também do nosso público, né? Incentivar também pessoas a ter seu próprio negócio, seja ele de frango caipira ou qualquer outra coisa. Que a gente vê que o empreender no Brasil é muito difícil, mas não é impossível, né? Então a gente sair ali de 100 franguinhos e ter aí hoje 40 mil frangos alojados, ter o nosso abatedor, isso tudo foi feito com muito suor, estudo, planejamento e dedicação. Então todos são capazes de fazer isso, desde que faça de forma certa, né? E muito obrigado. Ô, Saulo, para agradecer, a gente trouxe aqui um vinho do nosso parceiro aí, da vinícola Serra das Galés, um vinho da linha Muralha. Então, assim, se você tiver a oportunidade de conhecer também, se gostar de vinho, a gente tem lá, oferecemos lá passeios guiados com o enólogo. Que bacana. Temos Acho que você tinha comentado de lá. Comentei, né? eu vi Degustação, se você quiser, nós temos um restaurante lá também. Eu já Esse é um tava passeio- enchendo a esse é um- boca d'água aqui, eu achei que não ia beber dele. Aí. E esse vinho é um vinho terroir do Cerrado, foi um vinho criado lá pelo nosso enólogo, com as uvas, né, realmente com todos os aromas, assim, do Cerrado mesmo. Então, espero que você goste. Esse é goiano raiz Esse mesmo, é goiano né? raiz. Que bacana. E é um passeio bacana de você levar a patroa lá, viu? Fazer uns trem diferentes, né? Só leva ela pra comer frango caipira. E é só lá em casa. Né? Não dá tanto tempo nem de sair. Então, pega ela um final de semana Vai e passear vai lá lá. conhecer. Não, vamos Tá sim. bom? Nos próximos vai ter um franguinho aqui caipira pra vocês também fornecerem. Ah, Seu pode virar nosso parceiro aí, então. Já vamos pedir a Vamos parceria. organizar. Hoje eu saí da correria, era pra ter trazido, mas a cabeça não funcionou. Não, essa semana eu tentei falar com o Saulo várias vezes e a Luciana, você falou com o Saulo? Confirmou com o Saulo? E não sei o quê. Eu falei, mandei mensagem pra ele, liguei, não me atendeu. Aí ele falou, Daniel, eu correria e tal. Eu falei, você tá correndo é porque tá trabalhando, tá bom. Certo. Tá dando certo. É isso aí. Então, gostaria de agradecer a todos. Até o próximo episódio. Tenham um bom descanso. Um abraço.